Fala aí, pessoal, beleza? Galera, hoje então nós vamos montar uma fontezinha com esse transformador. A gente já fez a identificação, olha, é um transformador de 4 fios no primário. A gente já fez a identificação, quem é 110, quem é 220. E já tem um vídeo mostrando, falando sobre esse assunto, tá? E hoje a gente vai montar a fonte. Vamos colocar a fonte identificadora, vamos colocar o diodo e vamos fazer alguns testes. Vamos tentar determinar qual a amperagem que a gente consegue retirar desse transformadorzinho aqui. Esse monstro desse transformador, né? Ó. Só que não, né? Transformadorzinho de nada, com certeza não vai sair nenhum ampere daqui, mas vamos testar pra gente ver. Então, bora! Bom, então pra gente montar a nossa fonte, a gente vai precisar de um transformador. Aqui está, esse transformador. Esse transformador, a gente já fez uma análise dele. A gente fez a medição aqui identificando quem é 110, quem é 220, qual a voltagem de saída, tá? Então, se você quiser ver qual como foi feita essa análise, você pode dar uma olhada no card aqui em cima, ou você vai lá na descrição ou nos comentários fixado lá e vai ver lá vídeos relacionados, tá? Então, por lá você pode encontrar onde que a gente, quando a gente fez o vídeo, né? Quando a gente fez essa análise nele, tá? Para ver se ele também estava funcionando, né? Tá, mas beleza. O que mais que a gente precisa para fazer uma fonte? Ah, precisamos de um capacitor. Mas antes do capacitor, ainda assim, a gente precisa do quê? De diodos. Tudo isso aqui foi retirado desta plaquinha, tá? Plaquinha do motor de portão. Eles estavam aqui, inclusive, olha só. Aqui é o capacitor. Então olha só. Eu fiz essas marcações aqui para a gente poder se basear aqui, para a gente poder fazer as nossas quedas de tensão. Então aqui a gente vai dar uma sobrecarga nele de 10%, de 20%, de 30%, tá? Então aqui seria ligado em 220 e aqui seria ligado em 127, tá? Então são queda de tensão de 10%, uma queda de tensão de 20% e uma queda de tensão de 30%. E aí a gente vai ver quanto amperagem ele nos fornece. Então, como já está ligado no 110, vamos começar aqui pelo 110, tá? Ah, e detalhe, a voltagem da fonte no 110 é maior do que no 220, tá? Não tá errado não. Então aqui 110, aqui é 220. Por que isso acontece? Porque é um transformador de 4 fios no primário e quando a gente fez a identificação aqui, a gente viu, fez os testes aqui e aí foi explicado por quê, tá? Que ele dá esse problema. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, se estiver caindo agora no vídeo aí. Então vamos lá. Então eu vou começar aqui com uma queda de tensão de 10%. Queda de tensão de 10% seria de 31,14. Só que eu já estou com 31,4. Então, esse transformadorzinho aqui, ele é tão fraquinho que o circuito que está sendo usado, que é esse 7805 e o voltímetro que está sendo ligado aqui, ele já está dando um consumo maior que os 10% de sobrecarga, né? Então só esses dois aqui já tá me gerando 10% de sobrecarga. Olha só. Então e eu já tenho aqui a medição. Então com 10 miliamperes, então com 10 miliampere eu já tenho 10% de sobrecarga. A próxima é a de 27,68, seriam 20%. Agora eu vou usar a minha carga aqui. Então, 27,68. Vamos lá.
27 ponto... Eita, potenciômetro. Como eu só tenho uma casa depois da vírgula, então eu não tenho como saber o... Então é 27.6 que a gente vai regular. Olha lá. Com 27.6... Eita lasqueira, hein? Certo? 33, 34, 27.6, 34 mili. Eu vou marcar aqui também. Então vai dar 34 miliampere. Agora vamos para 30%, vai dar 24.22. Vamos lá, 24.2, né? 24.2 deu 60. Lá no multímetro, lá em cima, ó, 60. Então, 24.2 deu 60 miliamperes. E eu vou fazer a mesma coisa no 220, tá? Então, olha só. Agora a gente está em 220. Perceba o seguinte. Vamos olhar aqui no 220. A 10% eu tenho 28.35. Só que eu já estou com 26.9. A 20% eu tenho 25.2. Perceba que quando eu liguei em 220, a potência do transformador diminuiu ao invés de aumentar. Eu liguei em 220 volts, estava ligado em 127, mas perceba que a potência dele diminuiu. E se você analisar, diminuiu consideravelmente. Porque ele está com 26.9, ele está quase com 20% já de consumo. E quando estava no 110, você lembra? A gente estava consumindo em torno de 10% dele. E agora ele já está praticamente em 20%. Então, a gente tem aqui, vamos ver se eu consigo fazer ele chegar a 25.2. Vamos lá, aqui eu desliguei aqui, ó. Eita. Agora chegar a fazer ele ficar em 25.2 vai ser embaçado. Vamos tentar. 20 miliampere, 25.2, 20 miliampere. Então olha só. Em 25.2 ele deu 20 miliamperes. Agora aqui, então ele está com 20% de sobrecarga, né? 20% de queda de tensão. Ele está numa voltagem de 25.2 e está fornecendo 20 miliamperes. Aqui eu tenho 20%, ele vai estar com 27.68 e vai me fornecer 34 miliamperes. O transformador de 4 fios, ele vai dar mais potência no 127 do que no 220. Por quê? Porque ele é feito para trabalhar em 220 e 110, não em 127. Olha só. Então aqui eu estou com 20. E isso aqui é bom ou é ruim? Depende. Pode ser que ele trabalhando no 127 ele vai aquecer mais e pode ser que esse aquecimento seja o suficiente para queimar ele, dependendo da situação. Então 20 miliamperes aqui. Agora vamos colocar ele a 30%. Ele vai estar com a voltagem de 22.05.
Então vai ser 22, né? 22.0. Então em 22.0 ele está com 42 miliamperes. Vamos marcar aqui também, então. 42 miliamperes. Pessoal, vamos dar uma olhada nas anotações. Vou aproximar mais aqui. Vamos lá. A voltagem em vazio, né, com 0% de consumo aí, ele estava dando 31.5. Lembrando que aqui é em 220, né? Então, os 10% aqui de queda de tensão, eu nem sei quantos amperes dá, porque o próprio circuitinho aqui que foi montado aqui, ele já estava consumindo próximo aqui dos 20%, né? Então, eu nem sei quanto 10% corresponde. Aqui agora, a 20%, a gente teve uma queda de tensão, caiu aqui a voltagem, né, para 25.2 e a gente teve uma amperagem aqui de 20 miliamperes. Então, perceba que se eu ligar um LED, o LED ele tem em torno aí de 20, 25, 30 miliamperes mais ou menos de consumo. Perceba que se eu ligar um LED, eu já vou me aproximar aos 20% desse transformador, que corresponderia a 504 a 0,504 watts ou 504 miliwatts, né? Então 20 miliamperes eu teria um consumo, né? Uma potência dissipada no transformador. A potência dissipada no transformador, eu teria uma potência de 504 watts, miliwatts, né? A 30% eu tenho uma queda de tensão, né, para 22,05 e aí eu tenho uma amperagem de 42 miliamperes, que isso corresponderia a 926 miliwatts ou 0,926 watts. Vamos ver aqui a 127. Então, a 10%, a voltagem cairia para 31.14. Eu teria um consumo aqui de 10 miliamperes, né, de amperagem, né, um consumo de amperagem de 10 miliamperes, e isso corresponderia a 310 miliwatts. A 20%, a voltagem cairia para 27.68, teria 34 miliamperes e a potência seria de 941 miliwatts. Então, a 30% cairia para 24.22, a amperagem, né, consumida seria de 60 miliamperes e aqui eu já teria 1.453 watts. Então aqui eu já estou quase com 1,5 watt, né? Esse 1,5 watt é de potência dissipada na carcaça, potência dissipada no transformador, tá? Então isso eu posso concluir que essa potência aqui, ela é o calor que vai ser gerado, tá? É o tanto que ele vai esquentar. Então, como o transformador é pequeno, na pior das hipóteses, em 30%, eu vou ter 1 watt dissipado aqui só. 1,5 watt, né? Vamos arredondar para 1,5 watt dissipado aqui. Relativamente é pouco, né? Isso começa a ficar preocupante quando a gente tem um transformador maior. Imagina que essa potência aqui, ao invés de ser 1,5 watt, fosse em torno aí de 100 watts de potência. Aí já começa a ficar complicada a situação. Galera, então sim,
na pior das piores das hipóteses, a gente conseguiu tirar no máximo 60 miliamperes, né? Era de se esperar já um transformadorzinho desse tamanho, ele não ia fornecer tanto, tanta amperagem mesmo, tá? Bom, então a gente tirou ele dessa plaquinha, temos vídeo sobre isso, tá? E também a gente usou essa carga eletrônica aqui, carga ativa, para a gente fazer, né, as quedas de tensão. A gente já tem vídeo também sobre essa carga eletrônica. A gente também tem vídeo sobre esse MOSFET que a gente retirou. É um MOSFET SMD, mas a gente soldou as perninhas dele, também já tem uns vídeos sobre isso também. Então, caso você queira dar uma olhada lá, confira, tá? O circuito que a gente está usando é esse aqui, ok? Esse é o circuito da carga eletrônica, simples assim, tá? Então, temos um vídeo sobre a montagem dessa carga eletrônica. Então, a gente conseguiu saber agora no que a gente vai poder usar, né? Porque se você não sabe nem a voltagem e nem a capacidade do transformador, do que adianta você ter ele guardado ali se você não sabe nem no que você vai poder usar, né? Então, eu não tenho um uso específico para ele agora, mas pelo menos eu já sei as características e quando eu tiver alguma coisa, eu sei aonde eu posso procurar o meu transformador, entendeu? Então, é interessante você entender os testes que foram feitos, principalmente quando você tem costume de fazer, que nem a gente faz aqui no canal, de brincar com coisa que a gente acha jogado, né? Ah, achei um radinho velho, tem um transformadorzinho lá dentro. Quanto que aquele transformador consegue me fornecer, né? Então, com esses testes que a gente fez aqui, você consegue determinar, tá? Até onde você pode chegar com ele com segurança. 30%, dependendo da situação, é muito já, tá? Então, o interessante é você fazer a análise aqui, você marcar isso aqui e fazer a potência e ver quanto de potência aquela peça vai ter que dissipar. Então, assim, a gente percebeu que na pior das piores situação, né, com 30% de sobrecarga nele e usando ele em 127 volts, eu vou ter uma potência dissipada em cima do transformador, uma potência dissipada de aproximadamente 1.4, uns quebrados. Vamos arredondar para 1.5, né? Então é 1.5 watts de potência que ele vai ter que dissipar de calor aqui, que eu acredito que não seja muito, tá? Então daria para a gente usar ele. Se fosse um transformador maior, a gente estaria falando de amperagens, de valores de amperagens maiores, e aí consequentemente a potência seria muito mais, né? Então você vê, ó, esse ferro de solda meu aqui, ele é de 60 watts. E ele não é 60, é 50 e alguma coisa. E é o suficiente para derreter o estanho, né? Para derreter o estanho que a gente usa para soldar um componente. Então quer dizer que dependendo da quantos watts você vai ter de dissipação, pode ser um risco para você, vai derreter o verniz aqui dentro, pode fechar curto e aí você vai queimar o seu transformador, tá? Então legal que agora a gente já tem essa noção. E também eu mostrei para vocês como é que eu faço para mim poder testar e deixar meus transformadores guardados aí para quando eu precisar usar para alguma coisa, eu já sei qual deles utilizar. Beleza? Galera, valeu, falou e até mais.